Bom dia, graça e paz no Senhor Jesus. Vamos à nossa leitura de hoje, Êxodo capítulo 9 e 10. A quinta praga é a peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz: deixa o meu povo ir para que me sirva. E então veja, se ele recusar, Deus disse que iria estender a mão sobre o rebanho que estaria no campo, né, com peste, e seria uma pestilência gravíssima. E verso 4 diz que Deus faria distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Deus sempre está lançando as pragas sobre o povo do Egito e preservando, poupando o povo de Israel que estava como escravo ali na terra de Gozém, que é no Egito, né? Muito bem, então diz que o Senhor fez no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, né? Mas dos rebanhos dos israelitas não morreu nenhum. E o coração de Faraó continuou duro. E então entramos na sexta praga, que são úlceras. Verso 8, disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Misericórdia! E nem assim deram ouvidos. Sétima praga, chuva de pedras, verso 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e fala para ele: deixa o meu povo ir. Amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito. O Senhor então deu trovões, chuva de pedra e fogo desceu sobre a terra. Havia chuva de pedras e fogo misturado com essa chuva de pedra, tão grave qual nunca houve em toda a terra. Feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens quanto animais. Feriu também toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde habitam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Gente, que coisa espantosa, né? Então veja que nem assim adiantou. Nem assim adiantou. Faraó esboça um certo arrependimento aqui, mas logo endurece o coração de novo. Diz o verso 35 que ele não deixou ir os filhos de Israel. Entramos no capítulo 10, a oitava praga, que são os gafanhotos. O Senhor fala com Moisés: vai até Faraó de novo, fala para ele deixar o meu povo ir. Moisés vai e diz que se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Os oficiais de Faraó até falaram para ele dessa vez, né, verso 7, olha, deixa esses homens ir, nós estamos sofrendo demais por causa disso. E aí eles perguntavam, mas quem que é para ir? Aí Moisés fala, é para ir tudo. Criança, jovem, adulto, é para ir os nossos animais, é para ir tudo.
E aí ele fala, não, vai só os homens, o resto fica. Ele fala, não, tem que ir todo mundo para a gente adorar o Senhor. Veja que primeiro a ordem aí nem não era para ir embora de tudo, era para deixar ir até o deserto, caminho de 3 dias, para adorar a Deus e depois voltar. E nem isso deixou Faraó. Então o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Cobriram a superfície de toda a terra. Devoraram toda a erva da terra e do fruto das árvores. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e disse: pequei contra o Senhor. Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. O Senhor tirou os gafanhotos, e quando tira os gafanhotos, Faraó endurece o coração de novo. Entramos na 9ª praga, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Tá? E isso aconteceu por 3 dias. As trevas eram tão intensas que eles não conseguiam ver uns aos outros. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, eles não conseguiram nem produzir luz artificial. Fogueira, lamparina, nada. Era trevas completas. Ninguém conseguia ver ninguém, não conseguia produzir luz, mas na casa dos israelitas tinha luz. Faraó, mais uma vez, não quis deixar ir e ameaçou Moisés, verso 28, retira-te de mim, não apareça mais na minha frente, não quero mais ver o seu rosto, se eu ver o seu rosto mais uma vez, você será morto. E então encerramos o capítulo 10, já com as 9 pragas, e no próximo devocional entraremos no capítulo 11 com a 10ª e última praga que Deus lançou sobre o Egito. Sabe, queridos, eu fico pensando assim, o que Deus é capaz de fazer para que reconheçamos quem Ele é, reconheçamos o seu poder. As 10 pragas do Egito, entre tantas lições, traz essa lição de que Deus queria se revelar àquele povo, um povo idólatra, e Deus aqui usando tudo isso para juízo. Há um estudo que eu não dedico muito a ele, porque não temos tanta comprovação assim, mas o estudo mostra que dentre todas as divindades do Egito, né, que eram os falsos ídolos, deuses que eles adoravam, havia um para cada coisa, e as pragas iam destronando cada um desse deus. Então tinha um deus da água, e a água virou sangue. Tinha um deus da lavoura, e a chuva de pedra destruía a lavoura. Havia um deus para aquilo. Na verdade, eles tinham muito mais de 10 deuses. Eram centenas de deuses. Então, agora, com certeza, com essas 10 pragas, com essa atitude, Deus deixou bem claro para o Egito e para todos aqueles povos que só havia um Deus, que é Jeová, o Senhor, o Deus dos Hebreus, o Deus que nós cremos. E o que me chama a atenção é que mesmo assim, depois de tudo isso, eles ainda não se converteram ao Senhor. Então, é bom que nós
tomemos cuidado e que possamos nos voltar para o Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus o quanto antes. Só o Senhor é Deus. Muito cuidado com a idolatria, muito cuidado com aquilo que você põe confiança. Creia tão somente em Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai querido, louvado seja o Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e que possamos realmente crer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.